Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do LaserCast. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está super em pauta, né? Hoje a gente vai conversar sobre o uso dos lasers de Thulium na estética facial. E para conversar sobre esse tema com vocês, né, eu trouxe uma pessoa que tem um grande nome dentro da harmonização orofacial. Eu trouxe a professora Denise Peruso. Seja muito bem-vinda para conversar conosco. Um prazer, Luana, estar aqui com você. Te admiro muito, sigo o teu trabalho e acho você realmente uma referência com relação aos lasers. Então, é um prazer imenso estar aqui com você no LaserCast, né? Que eu achei o máximo já esse nome. O prazer é meu, né? Tá aqui para compartilhar toda a sua experiência comigo. Acho que o papo vai ser sensacional. E para você que está aqui conosco e eventualmente ainda não conheça, a Denise, ela é cirurgiã dentista e ela é especialista em harmonização orofacial e ela é professora, e não só professora, mas ela atua no corpo clínico, tá? Do Instituto Teresa Scardo, aí, que tem uma larga experiência, muitos pacientes já atendidos, então toda essa experiência dela é que hoje ela traz para compartilhar conosco, então, um pouco sobre isso. A gente vai discutir um pouco mais a fundo aí sobre o uso dessa tecnologia dentro da estética facial. Então, de novo, te agradeço e vamos começar aí conversando, né, sobre o uso dessa tecnologia. E para começar, Denise, eu quero, claro, a gente vai começar falando do básico com o pessoal que está aqui assistindo a gente. É claro que os lasers de Thulium, quando a gente começa falando essa palavra, né? Aqui no Brasil, ele é popularmente conhecido, né? Ficou conhecido como queridinho, Laser Lavian, que é um laser coreano, é uma marca comercial coreana que vem sendo importada para cá. Mas o meio ativo que chama Thulium, né? Como que você explicaria para quem está assistindo a gente, como que esse laser, o Lavian, ele age na pele dos pacientes? Vamos aí começar discutindo um pouquinho sobre isso. Vamos lá, realmente, né, Luana, ele ficou muito conhecido e os pacientes chegam pedindo para fazer o laser Lavian. E a gente entende que quando a gente fala de laser, nós temos aí comprimentos de onda e nesse caso, no laser de Thulium, nós temos um efeito fototérmico, ou seja, essa luz, essa ação térmica, ela vai entre epiderme e derme. Então, quando nós aplicamos o laser, nós podemos até pensar num laser para se ter uma descamação pós-Lavian, mas no momento em que nós estamos fazendo, esse laser ele tem uma atração, ele gosta muito da água. Então, ele vai em busca dessa água. E por isso que ele não faz nenhuma ação sobre o extrato córneo e sobre a epiderme. Ele age exatamente entre a epiderme e a derme. A gente tem muito pouco efeito até na camada epidérmica, porque a gente sabe que a gente tem pouquíssima quantidade de água nessa região. Então, ele tem realmente um efeito dérmico. E, ao mesmo tempo, quando a gente entende que ele tem um efeito dérmico e que pode ocorrer, então, esse efeito secundário a nível de epiderme, extrato córneo, serem descamados, serem removidos, se você fizer um protocolo com uma potência maior, com uma intensidade maior, né, com uma duração de pulso maior, para que você tenha uma descamação. Exatamente. E aí, nesse momento secundário que você tem essa descamação, depois aí de 48, 72 horas, essa epiderme e esse extrato córneo acabam descolando desse tecido. Mas nós acabamos utilizando muito o Lavian para aqueles pacientes que querem ter uma melhora, que querem ter um glow, que querem tratar esses poros, que querem um brilho da pele, mas eu tenho muitos pacientes que não querem ou que não podem descamar. Então, a gente também tem essa opção dos protocolos que a gente faz para não ter, então, essa questão da ablação, né? Esse descamar. Exatamente. Ele vem muito nessa proposta mesmo, porque diferente de outros lasers, né? O CO2, por exemplo, os lasers de Erbio, o Fotona, que foi um outro equipamento muito famoso, são lasers ablativos, o que também tem as suas limitações de indicação, e o Lavian é mais gentil, e todo mundo já sabe disso, né? Ele vem numa proposta não ablativa, como você falou, com uma ação mais superficial. Exatamente. E até por isso que eu te pergunto, né, nessa sequência. É por isso, então, que o pessoal comenta que os lasers de Thulium, né, o Lavian, ele pode ser indicado para os diferentes fototipos de pele? Essa é uma outra grande questão, não é, Lona? Porque quando a gente entende que peelings
Nos pacientes, por exemplo, de fototipo mais alto, nós temos peelings muito restritos, que a gente não pode fazer um peeling de uma intensidade ou de uma profundidade muito maior se o paciente não aceitar. Como, por exemplo, o Line Skin, que é um peeling de fenol médio, que se a gente for trabalhar num paciente acima de fototipo 3, 4, o paciente precisa aceitar que aquela região pode ficar mais clara. E nem todos os pacientes aceitam essa situação. Então, o Lavian, ele pode sim ser trabalhado em todos os fototipos, a gente ajusta esse protocolo e com segurança a gente consegue, então, atuar realmente desde o paciente muito clarinho, mais jovem, ou até uma pele com um fotoenvelhecimento maior. Até posso, mas a grande questão é essa, eu posso fazer em todos os fototipos, desde a pele muito clarinha até uma pele negra, que às vezes o paciente fica com receio de fazer um peeling, então é uma alternativa excelente, é o Lavian. Eu acho que essa é a grande vantagem dele. Exatamente. Principalmente no nosso país, onde a gente tem essa miscigenação. Poxa vida, quanto que eu não escutei de pacientes de fototipo mais alto, falando, eu queria tanto fazer um laser, eu queria tanto, mas eu tenho certas limitações. E realmente o Lavian vem nessa proposta de como se fosse mais versátil, né? Podendo ter essa indicação mais ampla. Então ele tem sim as suas indicações, mas vale sempre ressaltar, dentro dessa absorção um pouco mais superficial realmente. Tendo uma limitação quando a gente fala principalmente desse fotoenvelhecimento, né? Um paciente com mais flacidez. Então, não dá pra gente esperar também de um laser mais superficial. O milagre, né? Exato, não tem como, né? E a gente tem que associar outras questões, outros tratamentos, Ele é mais né? um, né? Ele é mais um item dentro do combo que a gente geralmente aí entra para oferecer para esses pacientes, né? Mas ainda nesse link da gente pensar que ele tem sim uma atuação na epiderme e tudo mais, um outro tratamento que as pessoas, não só pacientes, mas também profissionais, se confundem é achar que o laser Lavian, ele age como microagulhamento. Inclusive, na hora de associar essa tecnologia com a associação de ativos, ou como a gente conhece, né, dentro da academia, como drug delivery. Exato. Como que você enxerga essa situação? Eu sei que você tem experiência com isso, nós compartilhamos de uma opinião semelhante, mas eu queria que você comentasse com quem está assistindo sobre isso. Quando a gente fala desse modismo do queridinho, Luana, o que a gente vê é que muitos profissionais acabam não estudando exatamente como é essa tecnologia e tendo uma compreensão real. Porque quando nós falamos de, vou fazer Lavian para fazer um drug delivery, e a gente entende que esse laser, ele tem atração por água, ele tem um efeito dérmico, e que se eu fizer esse protocolo mais leve, ou mesmo um protocolo mais pesado, nesse momento em que eu estou fazendo laser, eu não tenho nenhuma ruptura do extrato córneo. Se tiver um rompimento do extrato córneo, vai ser depois de 48 a 72 horas. Então, o que eu vou colocar? Qual o drug delivery eu vou fazer após esse laser? E isso eu tenho certeza, Luana, que é uma quebra de paradigma. Porque todo mundo fala, eu vou fazer Lavian para fazer um drug delivery. Não, na verdade, olha só, eu fiz o laser. O que eu colocar logo depois que eu fizer o laser, a penetração desse ativo é a mesma do que se eu não tivesse feito laser nenhum naquela pele. Porque eu não rompi a superfície, eu não facilitei essa penetração. Então, se eu for utilizar PDRN ou exossomos, por exemplo, depois, eles vão penetrar, mas eles vão penetrar a mesma quantidade que iria penetrar se eu não tivesse feito laser. Agora, diferente do que, se eu for fazer um microagulhamento, quando eu faço um microagulhamento, eu faço microperfurações, eu faço um rompimento de superfície. E com essa microperfuração, eu faço, no mesmo momento, uma microinfusão de ativos. Então, eu consigo fazer uma microinfusão de uma quantidade muito maior de ativos, que é o que eu preciso. Por exemplo, se eu vou infundir 2 ml nessa face, ou 3 ou 4 ml, depende de cada protocolo de tratamento, eu realmente não vou conseguir fazer essa microinfusão somente depois do Lavian, depositando esse produto sobre a superfície da pele. Porque seria a mesma quantidade do que eu pegar simplesmente e gotejar no rosto do paciente sem ter feito nenhum outro tratamento. Então, aí está a grande diferença. E o microagulhamento que eu prezo, e que é o que eu realmente ensino para os alunos, e o que eu faço nos meus pacientes, é um microagulhamento de nível epidérmico. Então, esse é microagulhamento. Primeiro que a gente não passa anestésico antes de fazer, porque ele é muito tranquilo. O desconforto é tão, mas tão menor
do que até mesmo o procedimento, por exemplo, de um laser, Uhum. porque você faz uma microperfuração no máximo em epiderme, é muito superficial. Quando eu finalizo o meu microagulhamento, o paciente pode ter um leve vermelho, um leve eritema. Se ficou um eritema muito intenso ou começou a querer dar pontos de sangramento, é porque eu já estou chegando na derme ou estou adentrando a derme. E não é essa a intenção. Porque os ativos que nós utilizamos no microagulhamento são ativos que têm essa penetração, você só depositando na derme, você rompendo o extrato córneo e depositando esses ativos na derme, Uhum. eles chegam até, perdão, depositando esses ativos na epiderme, eles chegam até na derme tranquilamente. E aí eu penso, então vou fazer um laviano, um paciente que tem melasma. Eu faço um protocolo mais tranquilo para evitar rebote e depois eu vou fazer um drug delivery com tranexâmico. Mas se esse tranexâmico não for lipossomado, ele não vai penetrar o suficiente. E sem romper o extrato córneo, eu também vou ter uma limitação muito grande de penetração. Então, quando se fala de melasma, principalmente, Luana, para mim é inadmissível se pensar em outra maneira de depositar esse tranexâmico a não ser com microagulhamento. É isso aí. Eu estava até comentando com você antes da gente iniciar as gravações, mas acho que vale comentar aqui também, né? Que eu já tenho pensado sobre isso, até porque sempre trabalhei com diferentes tipos de laser, e enfim. E uma das minhas pesquisas em andamento como aluna de mestrado é justamente sobre isso. A gente está, né, em meios de comparar os efeitos de ativos, eu não vou aqui poder falar todos os que a gente está analisando, mas com ou sem a associação com o Lavian, inclusive também com ou sem associação com o microagulhamento, justamente para a gente conseguir provar essa diferença. Né? Eu acho que é A exatamente. camada que a gente chega com um e com o outro é outra. A proposta de indicação clínica do laser e do microagulhamento são distintas. Muito diferentes. A banalização ou a generalização ficou algo muito mais comercial, eu acredito, do que individual, uma proposta mais individualizada, entender qual é, né, a busca e a necessidade daquele paciente, para então nortear, né? Ou de repente... Exato. E os profissionais entenderem realmente o que é a anatomia desse tecido, né? Em que camada eu preciso chegar com esse ativo, qual é a intenção. Então, entendendo tudo isso, aí sim o profissional vai selecionar, não, esse paciente, ele pode fazer o Lavian e vai ser ótimo, ok. Eu vou colocar PDRN, não estou dizendo que não pode gotejar PDRN ou exossomos depois. Pode. Mas a penetração que você vai ter desses ativos é a mesma do que se você estivesse com uma pele íntegra, teu paciente recém tivesse sentado na cadeira e você tivesse feito o gotejamento. Até porque o profissional que hoje afirma que potencializa com essa associação, né? Eu tenho potencializado a associação, o efeito do PDRN com o laser, é equivocado porque não tem trabalho. Exato. O único trabalho que tem hoje é com CO2. E a gente, tudo bem, é com laser também, mas não tem como comparar 100%, porque o laser de CO2, diferente do Lavian, ele é ablativo. Eu até Ele fico é mais pensando, profundo. sabe, Luana, que esses microcanais que estão abertos a nível dérmico, pode ser que facilite essa difusão quando o produto chegar na derme. Mas e até esse produto chegar na derme? Então, Eis a tudo questão. isso. E assim, o trabalho que tem é um trabalho. O número de pacientes que tem é baixo. Então, assim, é muito recente para que tantas pessoas afirmem teorias que são equivocadas. Imaginárias. A gente ainda não tem um respaldo científico Exato. nessa grandeza que as pessoas divulgam, né? Existe, assim, eu também concordo que existe esse equívoco, né? As pessoas precisam entender um pouquinho mais, tanto de laser quanto desses ativos, para que essas propostas sejam melhor divulgadas, né? E se tenha realmente um resultado, né? Porque aí se você utilizar um ativo que tem uma penetração, ok, ele vai penetrar. Agora, se você fizer o Lavian e colocar um ativo que não tem penetração no extrato córneo, foi desperdício de produto. Exatamente. Né?
Exatamente. Mas, enfim, hoje em dia, na sua prática, né? Se a gente for voltar lá para a prática clínica, eu sei que você tem uma larga experiência, porque vocês atendem muito, é um centro de referência, não só em São Paulo, a gente que dá aula para pessoas de diferentes lugares, não só do Brasil, né? Da América Latina, muitas vezes, conhecem o Instituto Teresa Scarda. E hoje, lá no Instituto, e na sua experiência, em quais tratamentos estéticos faciais vocês têm incluído o Lavian, por exemplo, né, nessa rotina? Uma das principais questões, Luana, é exatamente esse paciente que não pode ou que não quer descamar. Então, eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que fazem gravação, que são jornalistas, que são artistas e que na rotina deles, eles não podem passar por um processo de descamação. Então, para essas indicações, para mim, assim, ó, é o que eu mais utilizo o Lavian. Porque realmente eu vejo resultado, mas são resultados que quando eu preciso tratar uma flacidez superficial, eu preciso tratar rugas, eu tenho já que fazer um tratamento para um envelhecimento, um fotoenvelhecimento ou flacidez, aí eu preciso de tratamentos mais intensos. Agora, o Lavian, ele me ajuda nesses pacientes, né, nessa rotina de pacientes que são pacientes que têm uma exigência de exposição da imagem e que gostam muito, e também tenho aqueles pacientes que amam o Lavian e já chegam pedindo para fazer o Lavian. Eu tenho pacientes que, assim, desde que foi lançado o Lavian, eles não querem nunca deixar de fazer. A cada 2, 3 meses, eles vão lá, não, doutora, eu quero fazer uma sessão de Lavian para manter o resultado. Por quê? Para manutenção do resultado, ele é fantástico. Então, eu tratei um paciente, melhorei a flacidez, tratei esse fotoenvelhecimento, tratei essas rugas. Meu paciente vai fazer uma manutenção do tratamento. Eu posso fazer o Lavian? Deve. Ele é maravilhoso para manutenção também. Enfim, eu também concordo, acho muito legal. Eu faço em mim, né, então eu sou suspeita, né? Mas ao contrário do que algumas pessoas pensam também, ele não é 100% indolor, né? Não Exatamente. existe mágica. As pessoas falam, ele é mais leve, Suave. mais suave que os outros, não dói nada, né? Ele tem efeito fototérmico. Você começou o Exato. podcast falando, né, sobre isso. Os lasers esquentam, não tem como a gente não ter nada de sensibilidade. Alguns até vêm com resfriadores, diminuem um pouquinho essa sensibilidade, enfim. E Não é nada absurdo. a gente utiliza também o anestésico tópico, né, Luana? Deixa lá Aham, o paciente uns 20, 30 minutos com anestésico tópico. A gente aham, limpa bem o anestésico tópico e aí faz o laser. Mas o que os pacientes relatam? Que é uma ardência no momento que você está fazendo, uma ardência leve, você tem uhum, um eritema, né? Fica levemente vermelho, dependendo do nível do protocolo que a gente faz. é, Então, é essa conversa que a gente precisa individualizar cada caso e explicar para o paciente exatamente isso. Se eu uhum. fizer um protocolo mais potente, eu vou ter uns 2 dias da pele um pouquinho mais avermelhada, e aí, de repente, você vai ter uma descamação. Agora, não, eu não posso descamar e eu quero só um glow, é mais suave, uma pele jovem. Eu posso fazer um protocolo mais conservador, e aí Aham. eu tenho aí uma recuperação, o quê? De 24 horas, o paciente já não está mais nem Mais vermelhinho. tranquilo ainda, né? Exatamente. E aí, além disso tudo, algo que eu acho interessante a gente pontuar também é que os tratamentos eles não são únicos, né? A gente até já começou falando um pouquinho sobre isso. Não existe um tratamento de para melasma, para cicatriz de acne, para rugas, onde eu vou fazer só o Lavian. Hum. Geralmente a gente associa tecnologias, tratamentos, propostas, porque eles se complementam. Não existe um que faz o milagre sozinho. Hoje em dia a gente tem essa proposta de associar. Hoje você associa o Lavian com outros tratamentos que eu sei. Como que você faz isso? Quais são os outros tratamentos que na sua prática clínica você complementa, você tem feito bastante? Então, eu gosto muito, Luana, além de fazer muitos peelings, né? Eu trabalho com preenchimentos, com bioestimuladores, que são Uhum, assim, foi uma transformação da estética quando a gente fala de bioestimuladores. uhum, Então, para esse paciente que de repente, ele não pode passar por um processo de descamação, ele quer só um glow, quer melhorar essa pele, mas ele tem uma flacidez, eu associo o bioestimulador e faço uma sessão de Lavian e tá excelente. Você vê que o resultado um soma com o outro e é a nossa tendência. A cada dia mais nós vamos associar mais procedimentos para que a gente consiga alcançar os resultados. uhum. Principalmente quando a gente já está falando de um paciente que a gente já está buscando tratar o que aconteceu. O paciente que está trabalhando com prevenção é muito mais fácil, porque se eu começo num paciente jovem, fazendo um peeling como o Lavian, eu consigo fazer um protocolo mais tranquilo. Eu vou fazendo uma sequência de tratamentos e vou prevenindo esse envelhecimento.
Então, eu posso trabalhar com ele tanto na questão preventiva, como associar aos demais procedimentos da harmonização, respeitando apenas os limites. Então, por exemplo, de tempo, porque se eu faço um Lavian, eu evito de fazer, por exemplo, um outro peeling, eu vou fazer um line skin nesse paciente. Se eu vou fazer o line skin nesse paciente, eu fiz um Lavian, eu gosto de esperar pelo menos 25 a 30 dias, que aí você tem uma reconstrução dérmica, e aí sim você faz um peeling de maior intensidade. Diferente do que se eu vou fazer os preenchimentos, por exemplo, eu posso fazer preenchimento e na mesma sessão fazer o Lavian? Eu te confesso que eu não gosto, eu acho que o edema, esse efeito fototérmico, eu não gosto. Então, o que eu gosto de fazer? Primeiro eu faço a primeira sessão de Lavian e aí no retorno do paciente, uma semana depois, pode ser, o paciente já está tranquilo, a gente vai fazer então os preenchimentos que a gente tinha programado para realizar. Quando ele sai daquele pico de inflamação, Exatamente. né? E você comentou um pouquinho sobre o Line Skin. Comenta um pouquinho mais sobre ele, que eu sei que você tem casos incríveis, né? Eu te acompanho também, sou fã. Eu sou uma pessoa que tem acne, então eu já te acompanho, fico lá, ó, grudadinha, né? Conta um pouquinho como funciona. O Line Skin, na verdade, virou uma paixão nacional e internacional até. Então, eu digo que foi realmente, assim, é uma técnica que tem muito sucesso. Não só pelos resultados, pelos inúmeros casos, mas por tantos alunos que fazem o curso e que replicam a técnica com maestria e têm resultados incríveis. Nós temos casos lindíssimos de alunos que eu falo que assim, ó, é minha maior alegria, meu maior orgulho, porque quando a gente se propõe a ensinar, a gente quer que os alunos tenham um sucesso tão grande, né? Que a gente diz, olha, o sucesso da minha vida, se eu quisesse só fazer nos meus pacientes, eu tinha que estar lá no consultório. Mas, como eu quero o sucesso dos meus alunos, então eu quero que eles aprendam em todos os detalhes, que eles executem a técnica com maestria, porque é realmente uma virada de chave para muitos alunos, para muitos profissionais que mudaram a vida deles com a técnica Line Skin. E o que é a técnica Line Skin? É um peeling que associa, na verdade, não só o peeling, mas o método todo, o método Line Skin. Nós utilizamos bioestimuladores, nós utilizamos os bioregeneradores, né, os produtos da estética regenerativa, PDRN, exossomos, e nós temos o peeling, que é o Line Skin, que tem fenolcróton na composição. E aí, quando a gente fala de fenolcróton, o que eu tenho? Qual que é a penetração desse peeling? Nós temos um peeling de nível médio, em que nós, aplicando o produto, realizando esse peeling, nós alcançamos uma profundidade entre derme papilar e derme reticular, e nós forçamos, então, a saída dessa camada, desse tecido que está ou com uma flacidez, um tecido que está envelhecido, ou então na região das olheiras, por exemplo, olheiras muito escuras, ou a flacidez muito localizada, ou ainda no caso das cicatrizes de acne, que é o meu xodó, né? Então, rugas profundas, tudo isso a gente consegue tratar e resolver essa questão fazendo essa remoção forçada desse tecido e o organismo refaz novamente esse tecido. Claro que tomando todos os cuidados, e aí a gente tem tanto esses cuidados na execução do procedimento, como também nos cuidados pós-procedimento. E por isso de tanto sucesso da técnica. Porque os nossos alunos saem do Instituto preparados para realizar a técnica e também cuidar dos pacientes nesse dia a dia, para que a gente saiba, porque o profissional que faz um curso como esse, primeiro que ele tem que ter uma formação adequada, segundo que ele tem que se dedicar a estudar muito, porque ele tem que ter conhecimento não somente de fisiologia, de anatomia, ele tem que saber muito sobre toda a fisiologia do organismo, mas principalmente da pele. Porque tudo que envolve o peeling vai muito além do somente realizar um peeling. Né? É muito além disso. A gente quer uma reconstrução de uma pele que tenha beleza, que tenha saúde, que tenha um resultado maravilhoso. Pra fazer sentido, né? Exatamente. Fazer sentido. E você estava comentando que dentro desse seu protocolo tem fenol. E só da gente falar essa palavra hoje, depois de toda a polêmica, né? Principalmente por parte dos pacientes, existe aí talvez um medo associado, né? Justamente por uma polêmica que aconteceu nos últimos dias, a gente acompanhou, né? Uma fatalidade, né? Infelizmente, uma morte associada ao uso indevido do fenol. Então, frente a essa polêmica, eu já acompanho casos
de vários profissionais que utilizam de uma forma adequada, com resultados incríveis, sei dos benefícios, mas eu queria e acho importante, nesse momento que você já aproveitou falando, você pontuar quais são os cuidados, o que ele faz, né, para alertar a população, desmistificar um pouco, né, com relação ao medo que isso acabou tornando para todo mundo que está assistindo, Todo né? mundo sentindo insegurança com relação ao fenol. Exatamente. E a primeira questão, Luana, é que o Line Skin, ele é um peeling que a gente faz apenas de maneira setorizada. Nós realizamos no consultório, por quê? Porque ele não é feito a face toda, não é realizada a face toda de uma só vez. Não, nós realizamos por partes. Por quê? Nós temos que ter segurança da quantidade de produto que nós utilizamos, porque pode haver, o paciente tem um problema cardiológico, então claro que a gente não vai realizar um procedimento desse no consultório, tem que ser num centro cirúrgico com monitorização. Se o paciente tiver qualquer cardiopatia, ou problema no fígado, ou problema nos rins. Agora, um paciente saudável, a gente vai realizar de maneira setorizada, que esse é um dos principais lemas que a gente tem assim no Line Skin, que é muito falado e muito repetido para todos os alunos. Nós não aceitamos que seja realizado o Line Skin em toda a face de uma só vez. E quando a gente fala dessa polêmica, Luana, claro que a gente fica muito chocada, porque imagina um jovem morrer por conta de uma questão tão maluca, uma irresponsabilidade. Mas a primeira questão que eu quero que os pacientes, principalmente, prestem atenção é que nós estamos falando de uma profissional sem formação, sem conhecimento para fazer um peeling dessa magnitude. E quando nós falamos de um profissional que vai realizar peeling, esse profissional ele precisa se dedicar a estudar e saber sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele está usando, todos os cuidados, inclusive cuidar dessa vida que ele está tratando. Tudo isso faz parte do tratamento. E aí nós vimos tantas pessoas falando que só médicos podem fazer esse peeling. Não, não são só médicos. Os profissionais que estão legalizados, que estão autorizados a fazer, como eu sou dentista. Inclusive, eu quero deixar bem claro, Luana, eu não aceito ser chamada de não médica. Eu nunca quis ser médica. Eu sempre quis ser dentista. E a partir do momento que eu assumi minha responsabilidade como dentista e eu escolhi estar na harmonização facial, eu me dediquei para estudar e fazer especialização e fazer tantos cursos e estudar, porque meu estudo é diário. Não foi somente no momento em que eu estava na formação da especialização ou nos cursos que eu estava fazendo. É diário, porque é disso que nós precisamos, de profissionais que estejam dispostos a baixar a cabeça e estudar, e ler, e estar atento a tudo que envolve esse tratamento. E, inclusive, digo mais, convido um dermatologista ou um cirurgião plástico que estão reforçando que nós, como dentistas, não podemos realizar esse peeling, te convido a fazer uma conversa frente a frente, porque eu faço questão de mostrar e debater no mesmo nível de conhecimento. Que eu não aceito menos do que isso, eu não aceito buscar menos conhecimento, não, eu quero sempre mais. E sempre mais, porque nem os médicos tiveram essa formação na faculdade. Se eles sabem hoje fazer um peeling como um peeling que tem fenol, eles aprenderam na especialização de dermatologia ou de cirurgia plástica e foram fazer cursos e estudar para fazer. E da mesma maneira, eu também fiz. Então, não subestimem o nosso conhecimento. Não subestimem a nossa inteligência, a capacidade e principalmente a experiência clínica que nós temos, porque nós estamos chegando perto de 2.000 pacientes atendidos com sucesso. E isso é algo, Luana, que ninguém tem. Com certeza. Ou melhor, poucos profissionais têm uma casuística tão grande como essa. Sim. Não, eu admiro muito vocês, conheço o trabalho, respeito, tanto que foi um dos nomes que eu, logo pensei em trazer. E fiz questão de perguntar justamente para você pontuar sobre isso e também te trazer aqui, aproveitando que você já falou e pontuou essa questão, eu sei que você está na Hoff desde o início. Nossa, quando tudo começou, você já estava ali caminhando, permeando essa especialidade. E algumas pessoas não sabem como isso tudo começou, a responsabilidade que nos confere desde o início, como houve esse amadurecimento. Eu queria que você, inclusive, a gente aproveitando isso, você contasse como isso começou, né? Que não foi acaso. Não. Né? Eu me formei em odontologia no ano de 2000, Luana.
E depois de 3 anos que eu estava formada, eu fiz a especialidade de ortodontia. E nesse caminho de estudar e querer sempre buscar o melhor para meus pacientes de ortodontia, eu fui em busca da aplicação de toxina botulínica para tratar os pacientes que tinham hiperatividade de masseter, né, um músculo da mastigação, e que atrapalhavam muitas vezes o nosso tratamento ortodôntico, ou então o paciente tinha muito bruxismo. E aí eu fui fazer o primeiro curso no ano de 2009. Chegando no curso, além dessa questão da hiperatividade muscular, tinha já uma partezinha, uma pitadinha da parte estética de como a toxina botulínica poderia nos auxiliar em rugas periorais, para aquele paciente que ele faz o movimento, ele tem uma questão muito de hábito de ficar fazendo essa dobra dessas ruguinhas. E isso me despertou, falei, nossa, mas eu tô adorando isso. E aí eu fui em busca de outros cursos, que a princípio, claro, foi um início, foi um crescimento, porque poucos profissionais estavam dispostos a ensinar dentistas a utilizarem a toxina botulínica. Então, como eu sou do Paraná, o primeiro curso eu fiz em Curitiba, e dali então, foi em março de 2009, eu nunca mais parei. E aí eu rodei o mundo buscando o que tinha de melhor, o que tinha de mais atualizado, e ao mesmo tempo, como a gente gosta muito de estudar, né, Luana? Se dedicando em fazer e catalogar tudo que eu fazia, e anotar tudo que eu fazia, e que eu via que dava muito resultado, e que eu gostava muito dos resultados. E foi então que eu soube da Tereza Scardo, através de uma amiga de Curitiba também, a Gil, que me falou sobre a Tereza, e eu vim fazer o curso. Quando eu vim fazer o curso, foi há 6 anos que eu vim fazer o curso com a Tereza, e me encantei. Quando eu vi a aula dela, eu falei, nossa, gente, era isso que eu precisava. Alguém falando de ciência, falando com conhecimento, com certeza do que está falando, não achando nada. Porque nesse caminho a gente teve vários cursos que eu falei, nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, ali no Instituto, eu senti realmente essa seriedade, essa responsabilidade. Fiz todos os cursos, depois fui monitora, fui professora auxiliar. E em 2019, então, eu recebi o convite para vir para São Paulo e trabalhar no Instituto Tereza Scardo. E aí vim com o marido, filho, gato, cachorro, papagaio, trouxe todo mundo para cá. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu digo que hoje eu sou realizada, fazendo o que eu gosto, ensinando, porque sempre foi um sonho ser professora. Minha tia era professora e eu tinha isso como assim, ó, uma definição da minha vida, eu seria professora em algum momento. Então, a cada aula, Luana, é um momento assim, ó, que para mim, eu me realizo assim, ó, grandemente. Eu sou muito grata a Deus por ter essa oportunidade de fazer o que eu amo e ainda ter essa oportunidade de atender meus pacientes, observar todos esses resultados que a gente alcança com esses tratamentos e ensinar, que é a realização da minha vida. Eu vejo o seu olho brilha, né? E realmente, quando a pessoa gosta, é isso mesmo, né? Porque eu, poxa, dou aula há tantos anos também, tô nesse meio, e eu que nunca tinha pensado em ser professora, que nem você, quando a gente começa a entender o quanto compartilhar é gratificante, o quanto mais do que você ter o resultado, é você perceber que você pode fazer com que muitas outras pessoas tenham aquele seu resultado, às vezes até mais, né? Melhor. Eu falo ampliar, isso é mágico. É maravilhoso. Eu digo que a minha vida se move por aprender, ensinar e ser feliz. Esse realmente é um propósito. E assim, tem que estar na veia, porque realmente não são todas as pessoas que querem, que vão atrás. E eu vejo que você tem isso mesmo, tá na veia. Eu acho que, poxa vida, é bonito ver, né, que pessoas competentes e que gostam de estudar, sérias, responsáveis, estão seguindo esse meio, né? Então, sem dúvida, é algo que eu acho muito importante, alertar as pessoas. Então, procurem professores, né? Que seria até minha última pergunta. Eu queria ficar muito mais tempo conversando com você, mas eu queria que, assim, a gente pontuasse nesse momento final para aquelas pessoas, profissionais agora, principalmente, né? Que gostam da ROF, que estão fazendo a graduação, ou já são graduados, mas, poxa vida, eu já sou orto, eu já faço endo, enfim, qualquer especialidade, mas que queiram iniciar na ROF, mas ficam perdidas, porque eu confesso que eu também, né? Eu não sou especialista em harmonização, eu entrei muito por receber as intercorrências e complicações, já que trabalho na odonto hospitalar, e acabei entrando, fiz alguns cursos que gostei, outros que não, como você, né? A gente faz um monte de contatos e cursos que a gente se surpreende, positiva e negativamente. Então,
Você que já está há mais tempo nesse meio, quais dicas você daria para essa pessoa, né, que se interessa em começar, mas que queira começar de uma forma responsável? Na harmonização, Luana, o que eu vejo de mais importante são esses profissionais que estão começando essa caminhada buscarem lugares de referência para eles fazerem o curso. Observarem qual é a formação desse profissional, quais são os resultados que esse profissional apresenta, se esse profissional realmente é um profissional atuante, tem experiência e ainda, principalmente se essa pessoa sabe ensinar. Converse com alguém que já fez esse curso, busque. Isso hoje a gente tem nas redes sociais, fica tão fácil da gente buscar tudo isso. Porque se a gente fizer um curso de qualidade, essa sequência, na verdade, acaba sendo quase que uma sequência, não é que é uma sequência ideal, mas acaba sendo quase que uma sequência lógica. O que a gente vê são os profissionais iniciando o concurso de toxina, depois de preenchimento, depois fazem bioestimuladores, e aí vão para os peelings. Porque realmente a parte dos peelings é muito além do que somente os procedimentos de toxina, preenchimento e bioestimuladores. Não, quando a gente fala de peeling, nós estamos entrando numa questão de resposta de pele. E aí a pessoa tem que estar disposta, eu quero tratar a pele? Então, ok, bem-vindo ao mundo da pele. Porque é um novo mundo para desbravar, conhecer, estudar, assim como em toda a harmonização. Porque eu já vi vários profissionais, eu me aposentei e agora eu vou ter uma vida mais tranquila, resolvi ir para a ROF. Oh, meu Deus, sabe nada, inocente. Por quê? Porque quando a gente inicia na ROF, é um mundo novo para a gente ter resultados reais, resultados maravilhosos, a gente poder encantar esses pacientes, mostrar esses resultados. E também, quem sabe, quem gostaria de ensinar, para a gente chegar nesse ponto, é muito estudo, é muita dedicação, é uma busca incessante pelo conhecimento, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que ficou super claro, recado dado. Você tem alguns cursos, né? Hoje todos os cursos que você ministra são no Instituto Teresa Scardua. Sim. Hoje você está em quais cursos? Então, eu dou aula no Line Skin, né? Eu até trouxe, Luana, um caso, um antes e depois, de cicatrizes de acne, para o pessoal ver, né? O Line Skin na cicatriz de acne, que é a minha especialidade, né? Então, esse menino foi um dos casos, assim, que mais me despertou sobre fazer todo esse processo de detalhar toda a técnica, né? Para poder alcançar um resultado como esse. E ele chegou com qual queixa, assim? Ele tinha uma queixa estética, ele era tímido, não gostava de se expor, como que era essa? Muito tímido, um paciente depressivo, que não queria se expor, tanto que ele chegou na época da pandemia e me disse, olha, doutor, eu acho que a única pessoa que gostou da pandemia fui eu, porque eu posso usar máscara. Meu Deus. Então, isso é realmente tão triste, mas tão triste. A gente vê a pessoa não querendo nem que ninguém visse, ele andava de cabeça baixa. E hoje, quando a gente olha a transformação, não só do rosto, mas a gente vê uma transformação da pessoa. Um menino feliz, alegre, conversa, se expressa. É uma transformação da vida. E ele já tinha tentado outros tratamentos? Vários tratamentos. Ele já tinha feito CO2, ele já tinha feito microagulhamento, mas só o microagulhamento para cicatriz de acne também é um tratamento limitado, né? E os pacientes chegam geralmente, é difícil o paciente que tem cicatriz de acne que nunca tenha tentado nenhum tratamento. Então, eu recebi semana passada uma paciente que já tinha feito 12 sessões de CO2. A outra paciente já tinha feito um fenol profundo e ainda não tinha alcançado o resultado que precisava, então, ou teve pouco resultado. Então, todas essas limitações, todos esses desafios foram me impulsionando a cada vez buscar melhorar a técnica e hoje a gente chegar nos resultados que a gente está tendo. E qual que é o intervalo, Denise? Então, da foto inicial para aquela outra? 1 ano e 2 meses. Então, nesse caso, foi o caso mais grave que eu já tive até hoje, que são cicatrizes hipertróficas e atróficas. Ele tinha todos os tipos de cicatrizes. E aqui a gente associou, além do Line Skin, eu tive que utilizar produtos para diminuir esses queloides, fazer até remoção cirúrgica de alguns queloides, como, por exemplo, no centro da testa. Mas, nesse caso, foi realmente o meu maior desafio. Então, hoje eu estou tendo casos maravilhosos, com 2, 3 sessões, dependendo de cada caso, Luana, a gente vai associando terapias, né? E vai definindo, então, quantas sessões a gente vai fazer do Line Skin em questão de 45, 50 dias no máximo, entre uma sessão e outra. É maravilhoso. O rejuvenescimento dele. É incrível, né? É incrível. Não só a qualidade da pele, é uma outra pessoa, né? Exatamente. Incrível. Né? E eu sei que assim, e as pessoas falam, mas será que é só mulher, só homem, eu tenho barba, não tem, como é que fica essa questão? Tem caso de mulheres também que você trouxe algum? Muito, eu trouxe de uma outra paciente que aí não é cicatriz de acne, que é um caso de Line Skin, pode passar o próximo caso. Essa paciente foi rejuvenescimento.
Então, a gente trabalhou com bioestimuladores, com line skin, e para finalizar o caso, então, trabalhei com os preenchimentos, que são as técnicas que eu e a Tati Koser ensinamos no nosso curso de preenchimento, que é o Sculpt Face, que nós ensinamos os alunos a utilizarem os bioestimuladores diluídos para tratar a flacidez superficial. Nós temos a questão da estética regenerativa, então, como aplicar os exossomos, o PDRN, e também as técnicas de preenchimento, utilizando não apenas ácido hialurônico, pode ser usado também só o ácido hialurônico, mas nós ensinamos a preparar o Duo Blend, que é uma mistura do ácido hialurônico com a hidroxiapatita. Então, nós temos sustentação de tecido e estímulo de colágeno, com resultados como esse dessa paciente. É um resultado sutil, que não muda a fisionomia, não transforma. Exatamente. Porque hoje as pessoas prezam pela naturalidade. Exato, é o que pela mais os qualidade. meus pacientes me pedem, Luana. Eu quero rejuvenescer, Denise, eu quero me sentir melhor, mas eu não quero deixar de ser eu. Eu não quero deixar de ser eu. Exato. O que a gente acompanhou durante algum tempo foi uma transformação que as pessoas perderam a identidade. Então, isso não confere um tratamento que tem essa finalidade de transformação para esse lado, né? Não, Pelo exato. contrário, maravilhoso, super natural. E a paciente vai ter realizada, né? Uma Com paciente certeza. com 60 anos, Com se sentindo certeza. jovem, feliz, segura, é tudo isso que a gente mais deseja. E esse é um tratamento que faz com qual periodicidade? Assim, uma vez ao ano? Como que vocês Nesse recomendam? caso, essa paciente eu levei 6 meses para fazer o tratamento todo dela. E aí agora, para ela manter os resultados, essa, por exemplo, é uma paciente que ela pode fazer um laser Lavian a cada 4, 5 meses para manter o resultado. E aí eu sugiro para o paciente, mantém fazendo então a toxina botulínica, faz ou o laser Lavian, ou então faz um peeling que é o Melan, que eu amo, que é a minha paixão, assim, que é um peeling que a gente usa tanto para preparar a pele, como para tratar, como para a gente ter melhora da qualidade. E nesse peeling a gente faz microagulhamento com a microinfusão dos ativos, e depois aplica o peeling, o ácido. E o paciente tem uma descamação super leve, em torno de 5, 6 dias, mas a melhora da qualidade da pele, Luana, é surreal. É algo assim que eu gosto demais. E como você disse, você gosta do Lavian, e eu sou apaixonada pelo Melan. Então, a cada 3, 4 meses eu faço o Melan na minha pele. Eles podem combinar. No fim das contas, você pode intercalar, você pode associar. Isso tudo depende de um planejamento bem feito, né? Você entender como cada um deles funciona e traçar aí o planejamento do seu paciente, ou o seu mesmo, se você quiser fazer em você. Né? Se você for paciente e estiver aqui assistindo. Maravilhoso, eu acho que fica aí, todas as dicas, foi super completo, né? Tem muitos outros assuntos que eu quero conversar com você. Ai, que maravilha, um prazer quando você quiser. CO2, por exemplo, é um outro assunto que vale também, tem tanta discussão ainda sobre ele, mas temos um tempo, infelizmente ele acabou, mas eu gostei muito dessa nossa troca. Né? Bom demais, Luana. Foi ótimo te conhecer pessoalmente, que eu não conhecia, uma pessoa maravilhosa, não só o trabalho é maravilhoso, mas a pessoa maravilhosa, né? Te agradeço e espero, claro, te encontrar no Full Face, estaremos lá, né? Estarei em alguns lá. estandes, e te encontrar nos cursos, por aí, no instituto, pretendo visitar, quem sabe. Vai ser um prazer te receber lá, Luana, conhecer já está convidada. E futuras parcerias, estou aberta para a gente fazer aí trabalhos, é o que eu mais amo fazer. Né? Sempre contribuir, que eu acho que pessoas assim têm que trabalhar juntas, somar. Né? Ninguém faz nada sozinho e a gente tem que juntos pensar e contribuir para essa sociedade. Essa técnica do line skin, Luana, para cicatriz de acne, no dia do Full Face, eu vou apresentar no dia 22, que é no sábado, às 17h15 vai ser minha palestra no palco principal. Mas também na quinta e na sexta eu vou dar aula no stand da Victalab. Então na quinta, às 16 horas, vou falar sobre o Melan e na sexta-feira, às 14 horas, vou falar sobre a hiperpigmentação. Perfeito. Então, quem gostar, né, e quiser me acompanhar, está convidado. Vai ser um prazer tê-lo lá. Sensacional. Então, para você que ficou conosco até agora, eu agradeço aí a sua participação e aguardo você no nosso próximo podcast. Até lá.